Eu sempre achei que histórias sobre casas na floresta eram só isso. Histórias. Mas o que aconteceu comigo há algumas semanas me fez questionar tudo. Eu e meu grupo de amigos decidimos alugar uma cabana isolada para passar um fim de semana longe da cidade. A ideia era desconectar do mundo e curtir a natureza. Encontramos um lugar perfeito, uma casa de madeira antiga, escondida no meio de uma densa floresta, sem sinal de celular e com uma única estrada de terra para chegar até lá. Chegamos no início da tarde, o sol ainda estava alto e a floresta parecia acolhedora, quase mágica. A casa era exatamente o que esperávamos. Rústica, com uma lareira, alguns móveis velhos e um cheiro forte de madeira. Mas logo que entramos, algo me incomodou. Talvez fosse o silêncio absoluto, quebrado apenas pelo vento soprando entre as árvores, ou a sensação de que a casa estava viva de alguma forma. Na primeira noite, tudo parecia normal. Acendemos a lareira, jogamos cartas, bebemos e rimos. Lá fora, a escuridão era total, o tipo de escuridão que a gente nunca experimenta na cidade, onde até as estrelas pareciam tímidas, mas dentro da cabana, com o fogo crepitando e os amigos por perto, me senti seguro. Foi só na madrugada que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu acordei com o som de passos. Não eram os passos pesados dos meus amigos, mas passos leves, quase como se alguém estivesse andando descalço sobre as tábuas de madeira. Primeiro pensei que era minha imaginação, mas quando olhei para o canto do quarto, vi uma sombra, alta e distorcida, como se alguém estivesse parado ali, me observando. Levantei de um pulo e a sombra desapareceu. Fui até a janela, mas tudo o que vi foi a escuridão da floresta. Voltei para a cama, tentando me convencer de que tinha sido só um pesadelo. Na manhã seguinte, não mencionei o que aconteceu. Ninguém mais parecia ter notado nada estranho, e eu não queria ser o chato do grupo. Mas quando fomos explorar a floresta, encontrei algo que me gelou até os ossos. Um conjunto de pedras empilhadas em formato de círculo, com símbolos esculpidos em algumas delas. Parecia um tipo de altar antigo, e o mais bizarro é que aquelas pedras não estavam ali por acaso. Alguém ou alguma coisa as colocou ali. Mostrei para o grupo, mas todos riram, achando que era só algum ritual bizarro de moradores antigos ou até mesmo uma brincadeira de outros turistas. Eu não estava tão certo. Na segunda noite, as coisas ficaram ainda piores. Acordei de novo, mas dessa vez não eram apenas passos. Ouvi sussurros, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas em um idioma que eu não conseguia entender. Meus olhos se ajustaram à escuridão e no canto do quarto, onde tinha visto a sombra na noite anterior, agora havia uma figura mais nítida. Ela era alta, vestida com algo que parecia um manto antigo, e o rosto era apenas um buraco negro, sem traços, só uma escuridão vazia. Gritei, e quando o grupo veio correndo, a figura desapareceu. Eu estava suando frio, mas eles não viram nada. Começaram a me tratar como se eu estivesse louco, pedindo para eu relaxar e parar de beber tanto. Mas eu sabia que não era o álcool. Algo naquela casa estava vivo, e não queria que estivéssemos ali. Na última noite, decidimos dormir todos juntos na sala, com a lareira acesa. Ninguém disse em voz alta, mas acho que todos estavam um pouco assustados. A floresta lá fora parecia mais escura do que nunca, e o vento, que antes era suave, agora batia forte nas janelas, como se estivesse tentando entrar. Foi no meio da noite que a porta da frente se abriu sozinha, com um rangido ensurdecedor. A lareira apagou de repente, mergulhando a sala em uma escuridão total. Ouvi os sussurros de novo, mais altos e mais próximos. As janelas começaram a tremer, como se algo estivesse batendo nelas desesperadamente, tentando entrar. De repente, as luzes piscavam, e todos vimos o que eu já sabia que estava lá. A figura do manto, parada na porta aberta, nos observando. Desta vez, todos gritaram. Tentamos correr, mas a porta da frente se fechou violentamente, nos prendendo lá dentro. Foi então que os sussurros se transformaram em gritos. Gritos de dor, de sofrimento.
e a figura começou a se mover em nossa direção, lenta e implacável. O chão da sala começou a tremer e as paredes pareciam fechar-se ao nosso redor. Não me lembro de como conseguimos sair. Tudo o que sei é que corremos pela floresta até nossos pulmões arderem, sem olhar para trás. Quando finalmente chegamos na estrada, o sol estava começando a nascer e o som dos gritos desapareceu. Nunca mais voltei naquela cabana. Na verdade, nunca mais falei com nenhum dos meus amigos sobre aquela noite. Era como se o próprio silêncio fosse a única forma de esquecer. Mas às vezes, em noites muito escuras e silenciosas, sinto como se ainda estivesse lá, preso naquela casa, com a figura do manto me observando. E me pergunto, será que algum dia vou conseguir escapar de verdade? Depois daquela noite, eu me afastei de tudo que lembrava a cabana, inclusive dos amigos que estavam comigo. Era como se aquilo tivesse criado uma distância insuperável entre nós. Não sei se foi o medo ou a vergonha, mas nenhum de nós tocou no assunto de novo. Todos simplesmente seguiram em frente, ou pelo menos tentaram. Mas eu não consegui. As semanas se passaram, mas a sensação de ser observado nunca me deixou. Mesmo em casa, em pleno dia, eu sentia aquele olhar, frio e vazio, me seguindo. Comecei a evitar espelhos, janelas, qualquer coisa que pudesse refletir. Estava sempre esperando ver aquela figura de manto, parada, me encarando. As noites eram as piores. Eu acordava sempre no mesmo horário, por volta das 3 da manhã, com a sensação de que havia alguém no meu quarto. Não eram mais apenas sussurros, mas uma presença quase palpável, como se o ar ao meu redor estivesse mais pesado. E então, uma noite, acordei com uma sensação gelada percorrendo minha espinha. Abri os olhos devagar, temendo o que poderia ver. Ela estava lá, no canto do quarto. A figura de manto, agora mais próxima do que nunca, com aquele rosto ausente que parecia sugar toda a luz ao redor. Meu corpo estava paralisado e eu não conseguia desviar o olhar. Foi quando os sussurros começaram novamente. Mas desta vez, não estavam apenas ao meu redor. Eles estavam na minha cabeça, reverberando, preenchendo cada canto da minha mente com palavras que eu não conseguia entender, mas que me aterrorizavam até os ossos. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. O desespero tomou conta de mim, e tudo o que eu queria era sair dali, fugir de qualquer jeito. Mas a figura se moveu em minha direção, lenta e implacável, e com cada passo, os sussurros ficavam mais altos, mais intensos, até que parecia que minha cabeça ia explodir. De repente, tudo parou. A figura desapareceu, os sussurros cessaram, e eu estava sozinho no escuro, suando frio e tremendo. Não dormi mais naquela noite, e quando o sol finalmente nasceu, decidi que precisava fazer algo. Precisava entender o que estava acontecendo, de onde aquilo vinha. Fui atrás de respostas. Pesquisei sobre a região onde a cabana estava localizada, sobre a história daquele lugar. Descobri que há muitos anos, aquela floresta foi o palco de rituais antigos, praticados por um culto que adorava entidades sombrias. Eles acreditavam que a floresta era um portal para outro mundo, um lugar onde as almas condenadas vagavam para sempre, presas entre o nosso mundo e o deles. A cabana, pelo que descobri, havia sido construída no centro desse portal, como uma espécie de âncora para manter essas entidades presas. Mas algo deu errado, e o culto foi dizimado em um incêndio misterioso. Desde então, a floresta era evitada pelos moradores locais, que acreditavam que os espíritos das entidades ainda vagavam por lá, buscando novas almas para substituir as que se foram. Essa história me deixou ainda mais perturbado. O que quer que estivesse naquela floresta, naquela cabana, havia me encontrado. E agora parecia estar me seguindo, como se quisesse me levar de volta. Decidi voltar à cabana, contra todo o instinto de sobrevivência que eu tinha. Sabia que era uma loucura, mas precisava enfrentar aquilo de uma vez por todas. Se eu não o fizesse, teria que viver para sempre com aquele medo, aquela presença me assombrando a cada noite. Cheguei na cabana ao entardecer.
A floresta parecia ainda mais sombria do que antes, e a cabana estava envolta em uma escuridão que parecia sobrenatural. Entrei, esperando encontrar o que quer que estivesse me seguindo. A casa estava do jeito que deixamos, mas o ar estava pesado, quase sufocante. O silêncio era absoluto, exceto pelos meus passos ecoando nas tábuas de madeira. Eu me aproximei da lareira, onde passamos nossa última noite juntos, e então os sussurros começaram de novo. Mas desta vez, eu estava preparado. Fechei os olhos e deixei os sussurros tomarem conta, tentando entender o que diziam, tentando achar sentido naquilo. Foi então que a figura apareceu de novo, mas agora ela estava mais próxima do que nunca. Pude ver os detalhes do manto, as sombras que se moviam dentro dele e o vazio onde deveria estar o rosto. Mas desta vez, ao invés de me sentir paralisado, senti uma onda de raiva. Gritei, desafiando aquela presença, e os sussurros se intensificaram, tornando-se quase gritos de dor. A cabana começou a tremer, como se estivesse desmoronando ao nosso redor. As janelas estouraram e a porta se abriu com um estrondo. Mas eu não recuei. Continuei gritando, forçando a figura a recuar, até que, com um último grito, ela desapareceu, engolida pela escuridão. O silêncio voltou, e com ele, uma sensação de alívio que eu não sentia há semanas. A cabana estava destruída, mas eu sabia que a presença havia sido expulsa. Saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Desde então, não tive mais nenhum pesadelo, nenhuma sensação de ser observado. Mas sei que aquilo ainda está lá, na floresta, esperando. A cabana pode ter sido destruída, mas o portal ainda está aberto, e algum dia alguém pode ser tolo o suficiente para se aventurar por lá novamente. E se isso acontecer, que Deus tenha misericórdia de sua alma. Os dias que se seguiram à minha última visita à cabana foram estranhos, como se uma nuvem pesada tivesse finalmente se dissipado da minha mente. O medo que me perseguia, as noites sem dormir, os sussurros na escuridão, tudo isso desapareceu, como se nunca tivesse existido. Era como acordar de um longo pesadelo, mas a lembrança ainda estava lá, gravada em minha mente. Eu sabia que o que quer que estivesse naquela floresta, naquela cabana, havia sido expulso, mas não destruído. Algo dentro de mim me dizia que eu só havia arranhado a superfície do que realmente acontecia naquele lugar. O portal, como os antigos cultistas acreditavam, ainda estava lá, pulsando com a energia das entidades que um dia foram adoradas. Mesmo assim, tentei seguir em frente. Voltei ao trabalho, tentei me reconectar com os amigos, mas nada parecia normal. Eles notaram a mudança em mim, mas nunca perguntaram sobre o que aconteceu naquela última noite na cabana. Talvez soubessem que eu não queria falar, ou talvez estivessem tentando esquecer suas próprias experiências. Mas havia algo que não conseguia esquecer. Em meus sonhos, eu sempre me via de volta àquela floresta, caminhando entre as árvores altas, em direção ao que restou da cabana. E a cada vez, o cenário mudava. Às vezes, a floresta estava morta, as árvores secas e sem vida, como se algo tivesse sugado toda a energia do lugar. Outras vezes, a floresta estava viva, vibrante, mas com uma presença que me seguia de perto, sem nunca se revelar por completo. Foi em um desses sonhos que eu finalmente entendi. A cabana não era o problema. Era apenas uma manifestação de algo muito maior, algo que estava enraizado na própria terra daquela floresta. As entidades que o culto adorava não eram meras almas penadas, mas forças antigas, muito além da compreensão humana. Forças que agora estavam despertas e buscando uma forma de se manifestar. Uma noite, enquanto tentava dormir, senti uma brisa gelada passar pela minha janela, e de repente, tudo fez sentido. A presença que eu sentia, os sonhos, os sussurros, tudo estava me guiando de volta para a floresta, como se eu fosse uma peça importante em um jogo muito maior do que eu. Sabia que era um erro voltar lá, mas a sensação de que algo ainda estava inacabado era insuportável.
Peguei o carro e dirigi até a velha estrada de terra, sem avisar ninguém. O sol estava se pondo quando cheguei à entrada da floresta. A trilha que levava à cabana estava coberta de folhas, como se ninguém tivesse passado por lá em anos. Mas eu sabia que não estava sozinho. Caminhei até o que restava da cabana, agora apenas uma pilha de escombros queimados. O ar ao meu redor estava pesado, quase sufocante, mas continuei. Parei diante das pedras que haviam formado o círculo no centro da sala, agora cobertas de cinzas e fuligem. E então vi algo que não tinha percebido antes. Um símbolo gravado na pedra central. Um símbolo que pulsava com uma luz fraca, quase imperceptível. Eu não entendia o que aquilo significava, mas sabia que era importante. Toquei a pedra e, no mesmo instante, uma onda de energia percorreu meu corpo, me jogando para trás. Caí no chão, sem ar, enquanto a luz do símbolo começava a brilhar mais forte, iluminando a floresta ao redor. A terra começou a tremer e eu soube que tinha despertado algo que estava adormecido por muito tempo. As árvores ao redor começaram a balançar violentamente e o vento se transformou em um uivo ensurdecedor. Tentei me levantar, mas meus músculos não respondiam. Estava preso, deitado no chão, assistindo enquanto a luz do símbolo se intensificava, até que tudo ao meu redor foi engolido por ela. Quando acordei, estava deitado na entrada da floresta, o sol alto no céu. A sensação de terror que me acompanhava havia desaparecido, mas junto com ela, uma parte de mim também se foi. Olhei para a floresta uma última vez e soube que o que quer que eu tivesse despertado agora estava livre. Voltei para casa, sabendo que não havia mais nada que eu pudesse fazer. A cabana estava destruída, mas o portal não. Eu era apenas uma peça em um quebra-cabeça muito maior e agora sabia que meu papel havia terminado. Não sei o que o futuro reserva, mas uma coisa é certa: nunca mais volto àquela floresta. O que quer que esteja lá, agora está livre. E tudo o que posso fazer é esperar que o mundo nunca precise enfrentar o que eu libertei naquela noite. Tudo começou com uma simples recomendação no escritório. Um dos meus colegas mencionou uma cabana afastada na floresta, perfeita para escapar da rotina. Ele falou com tanto entusiasmo sobre o lugar que, quando o fim de semana chegou, decidi reservar a cabana e fugir da cidade por alguns dias. A cabana ficava a algumas horas de distância e a estrada sinuosa que levava até lá era cercada por árvores imponentes que pareciam ficar mais altas a cada quilômetro. Quando finalmente cheguei, o sol estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados que contrastavam com a escuridão da floresta ao redor. A cabana era simples, mas aconchegante. Feita de madeira envelhecida, tinha uma varanda com uma cadeira de balanço e uma chaminé que prometia noites confortáveis à beira do fogo. Por dentro, a decoração era rústica, com móveis antigos e uma lareira que já parecia ter aquecido muitas noites frias. Eu estava animado com a ideia de passar o fim de semana desconectado, sem sinal de celular ou internet. Mas assim que entrei na cabana, senti uma estranha sensação de desconforto, como se algo ali não estivesse certo. Ignorei a sensação, atribuindo-a ao cansaço da viagem, e comecei a desfazer as malas. A noite caiu rapidamente e a floresta ao redor se tornou um mar de escuridão impenetrável. Acendi a lareira e me sentei em uma poltrona confortável com um livro, pronto para relaxar. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo som do vento passando pelas árvores e do fogo estalando na lareira. Mas logo percebi algo estranho. Havia outro som, baixo e quase imperceptível, vindo do andar de cima. Parecia o som de passos, leves e ritmados, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Meu coração começou a acelerar, mas tentei me acalmar, convencendo-me de que era apenas o velho piso de madeira rangendo. Subi as escadas lentamente, cada degrau fazendo um rangido agudo. No topo, havia um longo corredor com portas dos dois lados, todas fechadas. Parei em frente à primeira porta e, com a mão trêmula, girei a maçaneta. O quarto estava vazio, apenas um velho armário e uma cama coberta por um cobertor empoeirado.
O som parou assim que abri a porta, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fechei a porta rapidamente e desci de volta para a sala, tentando ignorar o frio que percorria minha espinha. A noite continuou tranquila, mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Resolvi ir dormir cedo, tentando me convencer de que tudo estava na minha cabeça. Mas, no meio da madrugada, acordei com um frio intenso. A lareira havia se apagado e a cabana estava mergulhada em completa escuridão. Tentei acender as luzes, mas o interruptor não funcionou. Peguei meu celular para usar a lanterna, mas ele também estava sem sinal e sem bateria, o que era estranho, pois eu havia carregado antes de dormir. Foi então que ouvi de novo os passos, dessa vez mais claros e distintos, como se alguém estivesse andando diretamente acima de mim. O som estava mais forte e eu podia ouvir o rangido do piso de madeira, cada passo ecoando na minha cabeça. Peguei uma lanterna que havia trazido e subi as escadas, decidido a descobrir o que estava acontecendo. O corredor parecia mais longo do que antes e o ar estava denso, difícil de respirar. Quando cheguei ao topo das escadas, os passos pararam novamente, deixando apenas o som do meu coração batendo acelerado nos meus ouvidos. Abri a porta do quarto onde tinha ouvido o som pela última vez, e o que vi fez meu sangue gelar. No canto do quarto havia uma figura, alta e esguia, com uma silhueta indistinta. Parecia estar de costas para mim, olhando para a parede. A figura não se moveu, mas eu sentia seus olhos em mim, como se soubesse que eu estava ali. A lanterna começou a falhar, piscando como se a bateria estivesse acabando, e a figura começou a se mover lentamente, virando-se na minha direção. O medo me paralisou, e tudo o que consegui fazer foi assistir enquanto a figura se virava completamente, revelando um rosto desfigurado, com olhos negros como a noite e uma boca que se estendia em um sorriso distorcido e maligno. Minha lanterna apagou de vez, mergulhando o quarto na escuridão total. Senti um sopro gelado na nuca e os passos começaram de novo, mas dessa vez estavam ao meu redor. Não sei como consegui, mas corri para fora da cabana sem olhar para trás. Meu único pensamento era escapar daquela floresta. Dirigi de volta para a cidade o mais rápido que pude, sem nunca diminuir a velocidade. Quando finalmente cheguei em casa, estava exausto, meu corpo tremia e minha mente estava em frangalhos. Tentei contar o que aconteceu para meu colega que havia recomendado a cabana, mas ele apenas me olhou com uma expressão séria e disse que nunca tinha ouvido falar daquele lugar. Desde aquela noite, nunca mais consegui dormir em paz. Os passos, o sorriso, o rosto desfigurado, tudo isso continua me assombrando. Subi as escadas, agora familiar, e encontrei o quarto onde a figura havia aparecido pela primeira vez. A escuridão parecia viva, pulsante, como se a própria cabana estivesse respirando. E então, lá estava ela, a figura, me observando do canto do quarto. Desta vez, eu não recuei. Avancei em sua direção, sentindo o medo se transformar em raiva. A figura começou a se mover, mas eu estava pronto. Ao invés de tentar fugir, me joguei sobre ela, sentindo uma dor aguda atravessar meu corpo. O quarto começou a girar e tudo se tornou um borrão. O chão tremeu, as paredes se fecharam e os sussurros que eu ouvia se tornaram gritos. Quando acordei, estava no chão da cabana, o corpo dolorido, mas vivo. A figura havia desaparecido e a cabana estava silenciosa, como se nunca tivesse sido assombrada. O frio que havia me atormentado por tanto tempo também se foi, e pela primeira vez em meses, senti um estranho senso de paz. Saí da cabana, fechando a porta atrás de mim. O caminho de volta para a cidade foi tranquilo, sem a presença opressora que havia me seguido antes. Eu não sabia ao certo o que havia acontecido, mas sentia que de alguma forma, ao enfrentar a figura, eu havia quebrado o vínculo que a cabana tinha comigo. Nunca mais voltei para aquela floresta e nunca mais falei sobre o que aconteceu. As noites voltaram a ser tranquilas e os passos desapareceram para sempre. Mas, às vezes, em momentos de silêncio absoluto, ainda sinto como se algo estivesse me observando, esperando.
E me pergunto, será que realmente consegui me livrar da cabana? Ou será que, de alguma forma, ela ainda está lá, esperando pela próxima alma para consumir? Os meses que se seguiram foram uma mistura de alívio e inquietação. A cabana parecia ter finalmente soltado seu aperto sobre mim, e as noites, que antes eram atormentadas por pesadelos e sussurros, tornaram-se relativamente tranquilas. Mas a paz que encontrei era frágil, como se estivesse vivendo em uma bolha que a qualquer momento poderia estourar. Eu tentei me convencer de que tudo estava acabado. Voltei à minha rotina, reatei laços com amigos e familiares, e aos poucos a vida foi retornando ao normal. Mas no fundo da minha mente, algo continuava a me incomodar. Era uma sensação constante de que havia algo inacabado, algo que eu ainda não tinha enfrentado por completo. Foi em uma noite, alguns meses depois, que a dúvida se transformou em certeza. Eu estava sozinho em casa, assistindo a um filme, quando a luz piscou e apagou, mergulhando a sala na escuridão. Não pensei muito nisso no começo, acreditando ser apenas uma queda de energia. Mas então, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Os passos. Eles começaram leves, quase imperceptíveis, mas se tornaram cada vez mais altos, ecoando pelo corredor da minha casa. O som era inconfundível, o mesmo que eu havia ouvido tantas vezes na cabana. Meu corpo inteiro congelou. O medo que eu pensava ter superado voltou com força total. Levantei-me devagar, o coração batendo acelerado, e fui até o corredor. A escuridão parecia viva, pulsante, como se a própria casa estivesse tentando me engolir. E então, no final do corredor, eu a vi. A figura estava lá, parada, imóvel, mas dessa vez, algo estava diferente. Ela não parecia ameaçadora, mas sim expectante. Como se estivesse esperando por mim, esperando que eu fizesse algo. Com a lanterna do celular tremendo em minhas mãos, me aproximei devagar. Cada passo que eu dava era como atravessar uma barreira invisível de medo e dúvida. Quando cheguei perto o suficiente, a figura começou a se dissipar, como se fosse feita de fumaça. E então ela falou, não com palavras, mas com uma sensação, uma emoção que invadiu minha mente. Eu entendi, finalmente. A figura não era apenas um espírito vingativo, mas algo muito mais antigo, uma força que havia sido perturbada, presa entre os mundos, sem saber para onde ir. A cabana era apenas uma âncora, um ponto de conexão entre nossa realidade e outra muito mais escura e incompreensível. Ela não queria me ferir, queria minha ajuda. A força que eu enfrentei não foi destruída, mas sim liberada, e agora estava perdida, vagando sem rumo, procurando um caminho de volta para onde realmente pertencia. Com essa compreensão, senti uma estranha sensação de calma. A figura diante de mim começou a desaparecer completamente, deixando apenas um resquício de sua presença. As luzes da casa piscaram e se acenderam novamente, e o som dos passos desapareceu, dando lugar a um silêncio profundo e reconfortante. Eu sabia o que precisava fazer. Dirigi de volta para a floresta na manhã seguinte, desta vez sem medo, mas com um propósito. Quando cheguei ao local onde a cabana ficava, encontrei apenas as ruínas que deixei para trás, mas ao invés de destruição e escuridão, senti uma energia diferente, uma sensação de que as coisas estavam finalmente onde deveriam estar. Caminhei até o centro das ruínas, onde o símbolo gravado na pedra ainda estava visível, embora enfraquecido. Com as mãos trêmulas, toquei a pedra uma última vez e uma onda de calor percorreu meu corpo, seguida por uma sensação de paz que nunca havia experimentado antes. Era como se a floresta estivesse agradecendo, como se o equilíbrio que havia sido quebrado estivesse finalmente restaurado. A figura, a presença, a cabana, tudo isso era parte de um ciclo que eu nunca poderia entender completamente, mas que de alguma forma eu havia ajudado a fechar. Voltei para casa com uma nova sensação de liberdade. Não havia mais passos, nem sussurros, nem pesadelos. A cabana na floresta finalmente me deixou ir, e eu soube que nunca mais seria assombrado por ela.
mas ainda me pergunto de vez em quando sobre o que realmente aconteceu. Será que a cabana encontrou um novo guardião? Alguém que, como eu, foi atraído para seu mistério e terá que enfrentar os mesmos desafios? Eu nunca saberei. Mas uma coisa é certa: nunca mais voltei àquela floresta, e espero que ninguém mais tenha que fazer isso. Porque, embora a cabana esteja em paz agora, eu sei que ela sempre estará lá, esperando, pronta para despertar se alguém ousar perturbar seu sono novamente. Eu sempre fui cético quando se tratava de histórias de fantasmas, maldições ou qualquer coisa sobrenatural. Para mim, tudo tinha uma explicação lógica, até o momento em que aceitei passar um fim de semana em uma cabana isolada na floresta. A cabana pertencia à família de um amigo de infância, Lucas, que insistiu que precisávamos de uma pausa da vida agitada da cidade. Ele disse que a cabana tinha sido da sua avó, que havia falecido há alguns anos, e que ninguém mais na família a usava. Eu relutei, mas ele garantiu que seria uma experiência relaxante, sem sinal de celular ou internet, apenas a natureza e a tranquilidade. Chegamos lá no final da tarde. A estrada de terra que levava à cabana era longa e tortuosa, cercada por árvores que pareciam fechar-se sobre nós, bloqueando a luz do sol. Quando finalmente avistamos a cabana, uma sensação estranha tomou conta de mim. Ela era velha, com a madeira escurecida pelo tempo e janelas empoeiradas que mal deixavam a luz entrar. Havia algo de inquietante no lugar, mas eu não comentei nada com Lucas. Entramos e a cabana estava como eu esperava, simples, com móveis antigos e um cheiro de mofo que parecia impregnado nas paredes. O interior era escuro, mesmo com o sol ainda visível no horizonte, e as poucas lâmpadas que funcionavam lançavam uma luz fraca e amarelada. Lucas parecia à vontade, como se estivesse em casa, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Naquela primeira noite, enquanto Lucas acendia a lareira, comecei a explorar a cabana. No andar de cima, encontrei um quarto que parecia ter sido deixado intacto desde a morte da avó de Lucas. Havia uma cama de ferro com um cobertor antigo e uma velha cadeira de balanço ao lado da janela. O quarto parecia congelado no tempo, como se ninguém tivesse entrado ali por anos. Foi então que notei algo peculiar. Na parede oposta à cama havia um espelho, grande e oval, com uma moldura intricada que parecia antiga. Mas o mais estranho era o reflexo. Mesmo em meio a pouca luz, parecia que o espelho refletia mais do que apenas o quarto. Havia uma espécie de sombra no fundo, como se alguém estivesse ali, mas quando me virei para olhar, não havia ninguém. Eu deveria ter falado com Lucas sobre o espelho naquela hora, mas não queria parecer paranoico. Em vez disso, desci para a sala e tentei me distrair com a conversa e algumas bebidas. Naquela noite, depois de algumas horas de risadas e histórias, fomos dormir. Fiquei com o quarto onde estava o espelho, enquanto Lucas ficou no andar de baixo. O silêncio da floresta era absoluto. O tipo de silêncio que deixa qualquer pequeno ruído amplificado. E foi no meio dessa quietude que acordei, no meio da madrugada. Eu não sabia o que me despertou, mas havia uma sensação de que não estava sozinho. O quarto estava escuro, exceto pela luz fraca da lua que entrava pela janela. Foi então que percebi. No espelho, o reflexo estava diferente. A sombra que antes parecia distante, agora estava mais próxima, quase encostando na moldura do espelho. O pânico começou a subir, mas eu me forcei a manter a calma. Levantei-me lentamente, tentando não fazer barulho, e me aproximei do espelho. A sombra se moveu, como se estivesse consciente da minha presença. E então, de repente, uma mão pálida, esquelética, saiu do espelho, estendendo-se em minha direção. Eu recuei, caindo no chão, e a mão desapareceu de volta no reflexo. Meu coração disparava e minha mente tentava racionalizar o que eu havia visto. Mas antes que eu pudesse processar, o espelho começou a rachar, linhas finas se espalhando pela superfície como teias de aranha. Um som agudo de vidro quebrando ecoou pelo quarto,
e a cadeira de balanço começou a se mover sozinha, como se alguém estivesse sentado nela. Desci correndo as escadas, sem olhar para trás. Acordei Lucas, que ficou assustado com minha aparência. Tentei explicar o que havia acontecido, mas as palavras saíam atropeladas, e ele achou que eu estava apenas tendo um pesadelo. No entanto, ele concordou em subir comigo para ver o quarto. Quando chegamos lá, o espelho estava intacto, sem rachaduras, e a cadeira de balanço estava parada, como se nada tivesse acontecido. Lucas me olhou com uma mistura de preocupação e descrença e sugeriu que eu voltasse a dormir. Mas eu sabia que não conseguiria fechar os olhos naquela cabana de novo. Passamos o resto da noite na sala, tentando manter a conversa leve, mas a sensação de que algo estava muito errado nunca me deixou. Quando o sol finalmente nasceu, pedi para irmos embora. Lucas ainda relutava, mas acabou cedendo ao ver minha insistência. Saímos da cabana em silêncio e o caminho de volta para a cidade foi tenso. Algumas semanas depois, Lucas me ligou, dizendo que a cabana havia sido destruída em um incêndio. A causa era desconhecida, mas ele parecia aliviado. Para ele, aquilo encerrava qualquer mistério que o lugar pudesse ter. Mas para mim, o incêndio só confirmou o que eu temia. Nunca mais falei com Lucas sobre o que aconteceu naquela noite. Mas até hoje, às vezes, quando passo por um espelho, vejo uma sombra no reflexo. Uma sombra que parece me seguir, esperando por algo. Eu evito pensar no que vi naquela cabana, mas sei que não foi apenas minha imaginação. Alguma coisa estava presa naquele espelho, e eu temo que, de alguma forma, ela ainda esteja comigo, esperando o momento certo para se revelar novamente. E o pior é que agora não há mais cabana para prendê-la. Depois que a cabana foi destruída, pensei que tudo finalmente havia terminado. Lucas parecia ter seguido em frente, e eu tentava fazer o mesmo, mas a sensação de inquietação continuava me perseguindo. Era como se uma sombra invisível estivesse sempre ao meu lado, sussurrando na minha mente, lembrando-me constantemente do que eu havia visto naquela noite. Os primeiros sinais de que algo ainda estava errado vieram de forma sutil. Comecei a notar mudanças estranhas na minha casa, objetos fora do lugar, luzes que piscavam sem motivo e uma sensação constante de estar sendo observado. No começo tentei ignorar, acreditando que tudo era fruto da minha imaginação, mas com o tempo, as ocorrências se tornaram mais frequentes e difíceis de ignorar. Uma noite, ao entrar no banheiro, vi algo que me fez congelar de medo. O espelho, o mesmo espelho em que eu me olhava todos os dias, estava diferente. Não era o espelho antigo da cabana, mas de alguma forma, aquela sombra que eu vi na cabana estava ali, no fundo do reflexo, observando-me. A mão esquelética que havia tentado me alcançar antes parecia mais próxima, como se estivesse prestes a atravessar a superfície do vidro. Eu sabia que precisava fazer algo. Ignorar a situação só parecia piorar as coisas. Pesquisei freneticamente sobre fenômenos paranormais, tentando encontrar alguma explicação ou solução para o que estava acontecendo. Li sobre espíritos presos em objetos, sobre entidades que usam espelhos como portais, e quanto mais eu lia, mais aterrorizado ficava. Decidi procurar ajuda de um especialista em fenômenos sobrenaturais, um homem chamado Joaquim, conhecido por lidar com casos estranhos e inexplicáveis. Quando expliquei minha situação, ele me olhou com uma expressão grave e disse que o que eu estava enfrentando não era comum. Ele acreditava que algo da cabana havia se ligado a mim e que o incêndio, ao invés de libertar a entidade, havia enfraquecido a barreira entre nosso mundo e o dela. Joaquim concordou em ir até minha casa para tentar desvendar o que estava acontecendo. Ele trouxe consigo uma série de instrumentos e objetos que, segundo ele, ajudariam a detectar e, com sorte, conter a presença que me assombrava. Quando ele entrou na minha casa, a atmosfera parecia mudar imediatamente. O ar ficou mais pesado e até mesmo Joaquim, que era experiente em lidar com o sobrenatural, parecia tenso. Ele começou a fazer uma série de rituais e a usar instrumentos que eu não compreendia,
enquanto murmurava palavras em uma língua que eu nunca tinha ouvido antes. Foi quando ele chegou perto do espelho no meu quarto que as coisas ficaram realmente assustadoras. O espelho começou a vibrar, e a sombra que antes era sutil, agora era claramente visível, como se estivesse prestes a atravessar para o nosso lado. Joaquim recuou, os olhos arregalados, e começou a dar ordens rápidas, me instruindo a fechar todas as portas e janelas da casa. "Ela está tentando sair", disse ele, a voz cheia de urgência. "Não podemos deixá-la escapar. Se ela se manifestar por completo, será impossível detê-la." Com o coração disparado, fiz o que ele pediu, mas uma parte de mim sabia que já era tarde demais. A sombra no espelho começou a se contorcer, tomando forma, e então a mão esquelética emergiu novamente, desta vez com mais força, rompendo a superfície do vidro como se fosse água. Joaquim começou a entoar cânticos mais altos, jogando um pó esbranquiçado em direção ao espelho. A sombra recuou momentaneamente, mas em seguida voltou com mais força, rachando o vidro do espelho em várias direções. Foi então que tudo aconteceu de uma vez. O espelho estilhaçou-se e a sombra, agora totalmente formada, saiu dele como uma nuvem negra, preenchendo o quarto com uma presença avassaladora. A temperatura despencou e eu senti como se todo o calor estivesse sendo sugado para dentro daquela escuridão. Joaquim tentou conter a entidade, mas foi lançado contra a parede com uma força invisível. A figura negra se moveu em minha direção e por um momento eu a vi claramente. Um rosto pálido e deformado, olhos sem vida e uma boca que se abria em um sorriso horrível. Foi então que eu soube. A entidade não queria apenas me assustar. Ela queria algo mais, algo que eu não estava disposto a entregar. Com um último esforço, corri para a cozinha, onde Joaquim havia deixado um frasco de líquido que ele disse ser uma espécie de último recurso. Sem pensar, peguei o frasco e o joguei contra a sombra. Houve um grito agudo, como o som de centenas de vozes gritando ao mesmo tempo, e a sombra começou a se dissipar, enfraquecendo até se tornar uma fumaça fina que foi sugada de volta para os fragmentos de espelho no chão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joaquim se levantou, ofegante e ferido, mas vivo. Ele me olhou, exausto, e disse que a entidade havia sido temporariamente contida, mas que o perigo não havia passado completamente. A casa estava amaldiçoada agora, e a única solução era destruir o espelho completamente e selar os fragmentos em um lugar seguro, longe de qualquer ser vivo. Seguimos suas instruções à risca. Recolhemos todos os fragmentos do espelho, selando-os em um recipiente de metal que Joaquim levou consigo, prometendo escondê-lo em um local seguro. Quando ele saiu, a casa parecia mais leve, mas eu sabia que nunca mais conseguiria viver ali. Acabei vendendo a casa e me mudando para um apartamento na cidade, onde esperava que a presença não me seguisse. Joaquim continuou em contato, dizendo que tudo estava sob controle, mas uma parte de mim nunca mais se sentiu completamente segura. Às vezes, ainda vejo sombras nos cantos dos meus olhos, reflexos estranhos nos espelhos, mas até agora nada voltou a acontecer. Mas eu sei que a entidade ainda está lá, presa em algum lugar, esperando por uma nova oportunidade para escapar. E eu vivo com a constante vigilância, sabendo que se um dia ela encontrar um caminho de volta, não haverá mais frascos, rituais ou cânticos que possam me salvar. Os dias após a batalha com a entidade foram uma mistura de alívio e tensão constante. Acreditar que tudo estava sob controle era uma esperança frágil, e a ideia de que a entidade ainda estava em algum lugar, selada, mas não destruída, me perseguia como uma sombra persistente. Minha nova vida no apartamento começou com promessas de recomeço. O prédio era moderno, cheio de luz natural, e eu tentei me convencer de que estava seguro ali. Mas na quietude das noites, quando o mundo parecia desacelerar, eu ainda sentia uma presença, como se algo estivesse me observando, esperando pacientemente pelo momento certo. Joaquim havia me garantido que a entidade estava presa, que os fragmentos do espelho não tinham como causar mais danos, mas ele também não tinha prometido que tudo estava acabado. E era essa incerteza que me atormentava.
Eu passava a maior parte das noites sem conseguir dormir, acordando a cada pequeno barulho, a cada sombra que se movia no escuro. Um dia, ao voltar do trabalho, encontrei um envelope sem remetente na porta do meu apartamento. Dentro, havia uma única folha de papel com uma mensagem escrita em uma caligrafia tremida. Ela não está onde você pensa. Meu coração disparou e senti um calafrio percorrer minha espinha. Quem teria enviado aquilo? E o que significava? Decidi entrar em contato com Joaquim imediatamente. Ele atendeu ao telefone com a voz carregada de preocupação quando expliquei sobre a mensagem. Pediu que eu mantivesse a calma e que ele viria até o meu apartamento o mais rápido possível. Enquanto esperava, comecei a sentir um leve tremor no apartamento. As luzes piscavam e um frio gelado começou a invadir o lugar. A sensação de que algo estava errado crescia a cada minuto e comecei a ouvir sussurros, tão baixos que era quase impossível entender, mas a intenção era clara. Eu estava em perigo. Joaquim chegou pouco tempo depois, trazendo consigo uma maleta cheia de instrumentos que eu já havia visto antes. Ele parecia mais sério do que nunca. Temo que algo deu errado, ele disse olhando ao redor, como se estivesse esperando ver a entidade surgir a qualquer momento. Ele começou a examinar o apartamento usando uma espécie de detector que emitia um som agudo sempre que se aproximava de algum objeto refletivo. Quando chegamos ao banheiro, o detector quase explodiu em ruídos. Joaquim olhou para o espelho acima da pia e uma expressão de horror tomou conta do seu rosto. Eu devia ter suspeitado, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Ela não foi totalmente contida. Parte dela se fragmentou e escapou. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, o espelho no banheiro começou a vibrar violentamente, como se algo estivesse tentando forçá-lo de dentro. O vidro estalou, rachaduras começaram a se espalhar pela superfície, e o mesmo frio intenso que senti antes começou a envolver o ambiente. "Saia daqui agora!" Joaquim gritou, enquanto pegava um dos frascos de sua maleta. Eu hesitei por um segundo, mas o medo me impulsionou a correr para fora do banheiro. Mas antes que eu pudesse sair do apartamento, o espelho estilhaçou-se em 1000 pedaços e a entidade emergiu, sua forma distorcida e envolta em uma escuridão densa que parecia sugar a luz ao redor. Os sussurros se tornaram gritos, um coro de vozes que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Joaquim começou a entoar suas palavras de poder, jogando o conteúdo do frasco contra a entidade. Mas desta vez, o efeito foi mínimo. A escuridão parecia se fortalecer, absorvendo a energia ao invés de ser repelida por ela. A entidade se moveu com uma velocidade impossível, atravessando o quarto em um piscar de olhos. Joaquim foi jogado contra a parede com uma força brutal, e eu sabia que estava sozinho. A sombra me envolveu, e por um momento senti uma presença gelada dentro da minha mente, vasculhando meus pensamentos, meus medos, minhas memórias. Desesperado, peguei o que restava dos frascos que Joaquim havia trazido e joguei no que eu achava ser o centro da escuridão. Houve um grito agudo, mas a entidade não desapareceu. Em vez disso, a escuridão começou a tomar forma novamente, os contornos de um rosto desfigurado e olhos sem vida surgindo na minha frente. Foi então que, em um lampejo de desespero e coragem, eu lembrei de algo que havia lido em um dos livros que consultei durante minha pesquisa. Espelhos são portais, mas também são prisões. Corri até o espelho quebrado no banheiro, pegando um dos maiores fragmentos que havia caído no chão. Segurando o fragmento diante da entidade, murmurei as poucas palavras que conseguia lembrar. Por um instante, tudo parou. O apartamento ficou em completo silêncio e a escuridão parecia hesitar. Então, como se tivesse sido sugada por uma força irresistível, a entidade foi arrastada de volta para o fragmento de espelho, que começou a brilhar intensamente antes de finalmente se apagar. O espelho caiu da minha mão, quebrando-se em pedaços menores, mas o apartamento voltou ao normal. A temperatura subiu, as luzes pararam de piscar, e o silêncio retornou,
mas desta vez era um silêncio de alívio. Joaquim, machucado, mas vivo, se aproximou de mim, seus olhos cheios de gratidão e respeito. "Você conseguiu", ele disse, com um tom de incredulidade. "Ela foi contida, mas não destruída. O que fizemos agora foi apenas temporário. Você aprendeu novamente, mas precisamos garantir que ela nunca mais possa escapar." Passamos o resto da noite coletando todos os fragmentos de espelho, cada pedaço minúsculo, e selando-os em um recipiente que Joaquim havia trazido. Ele me garantiu que levaria os fragmentos para um lugar onde ninguém jamais os encontraria. Quando finalmente tudo terminou, a exaustão me dominou. Sabia que, apesar do que havíamos conseguido, aquela experiência me marcaria para sempre. Mas pelo menos agora, com a ajuda de Joaquim, a entidade estava contida e eu podia tentar mais uma vez seguir em frente. O que ficou claro para mim é que o sobrenatural não é algo a ser subestimado e que, em algum lugar lá fora, no mundo, existem forças que nós, humanos, ainda não conseguimos compreender completamente. Forças que, se provocadas, podem vir atrás de nós, trazendo consigo a escuridão e o terror. Desde aquele dia, não olhei para um espelho da mesma forma. E sempre, em algum lugar no fundo da minha mente, permanece a pergunta: será que um dia ela vai escapar de novo? Os dias após o confronto final com a entidade foram uma mistura de alívio e uma inquietante sensação de vulnerabilidade. A ideia de que eu havia conseguido conter a entidade mais uma vez me dava uma pequena dose de conforto, mas a dúvida permanecia. Por quanto tempo? Joaquim, fiel à sua palavra, levou os fragmentos do espelho para um lugar que ele jurou ser inacessível. Ele me garantiu que ninguém jamais os encontraria e que, dessa forma, a entidade permaneceria presa para sempre. No entanto, mesmo com essa promessa, a sombra do medo continuava a pairar sobre mim. Tentei retomar minha vida, voltar à rotina, e por um tempo parecia que estava conseguindo. Mudei-me novamente, desta vez para uma pequena cidade, longe de tudo que me lembrava do ocorrido. Escolhi uma casa simples, sem espelhos, e tentei manter minha vida o mais normal possível. Porém, noites tranquilas eram raras. Sempre que eu fechava os olhos, os pesadelos me perseguiam. Nos meus sonhos, a entidade me chamava, tentava me convencer de que a batalha não estava terminada. Eu acordava suado, com a sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo que eu não poderia evitar. As semanas passaram, e eu comecei a sentir uma nova presença em minha casa. Não era a entidade, mas algo mais sutil, mais persistente. Pequenos sinais, como sussurros ao longe, objetos que mudavam de lugar e uma sensação de que eu não estava sozinho. A ideia de que talvez, de alguma forma, um resquício da entidade ainda estivesse comigo me atormentava. Foi numa dessas noites que algo aconteceu que selou meu destino. Acordei no meio da madrugada, não por um pesadelo, mas por um som que eu conhecia bem, o som de vidro quebrando. O coração disparou e uma onda de terror percorreu meu corpo. Levantei-me da cama, tremendo, e segui o som até a cozinha. Lá, no chão, estava um pequeno espelho que eu não lembrava de ter colocado ali, quebrado em pedaços. A luz da lua iluminava a cena, e algo no reflexo dos cacos chamou minha atenção. Havia um movimento, uma sombra que não deveria estar lá. Me ajoelhei, observando o reflexo distorcido, e meu sangue gelou. No reflexo dos cacos, vi os olhos da entidade, fixos em mim, brilhando com um ódio que parecia atravessar a barreira entre os mundos. Antes que eu pudesse reagir, senti uma mão gelada em meu ombro e a escuridão me envolveu. Era como se o próprio tempo tivesse parado e eu estivesse sendo sugado para dentro do espelho, para o mundo da entidade. Não sei por quanto tempo fiquei naquela escuridão. Era um vazio total, sem som, sem luz, apenas o frio e a sensação de estar caindo eternamente. Mas de repente, ouvi uma voz familiar. Joaquim. Ele estava entoando os cânticos, tentando me resgatar, mas a voz dele estava distante, como se estivesse vindo de muito longe.
Com um último esforço, tentei me agarrar àquela voz, tentando escapar do aperto da entidade. Foi então que senti algo mudar, uma onda de calor que atravessou meu corpo, e de repente, tudo ficou claro novamente. Acordei no chão da minha cozinha, os cacos do espelho ao meu redor. Estava sozinho, a casa em silêncio total. A sensação de estar sendo observado havia desaparecido, mas a dúvida permanecia. O que realmente havia acontecido? Joaquim nunca mais respondeu minhas chamadas. Ele desapareceu, e eu nunca soube o que realmente aconteceu com ele. Talvez ele tenha conseguido me salvar no último momento. Talvez ele tenha pago um preço alto por isso. Eu nunca saberei. Mas uma coisa é certa. Eu sabia que não poderia continuar fugindo. A entidade estava conectada a mim de uma forma que eu ainda não compreendia completamente. Não importava onde eu fosse, ela sempre encontraria um caminho para me alcançar. Então, tomei uma decisão. Eu precisava enfrentar o que estava por vir. Mas desta vez, faria isso em meus próprios termos. Com o pouco conhecimento que adquiri ao longo dessa experiência, comecei a me preparar, a estudar mais profundamente sobre os rituais, sobre como lidar com o sobrenatural. Finalmente, voltei para a cabana na floresta, ou pelo menos para onde ela ficava. O lugar agora estava coberto pela vegetação, e o silêncio era opressor. Montei um pequeno acampamento, acendi uma fogueira e sentei-me diante dela, esperando o que sabia que viria. A noite caiu, e com ela, o frio. As sombras começaram a se mover ao meu redor, e eu soube que o momento havia chegado. Senti a presença da entidade se aproximando, o ar ficou pesado, e a escuridão ao redor da fogueira parecia se tornar uma coisa viva. Mas desta vez, eu não corri. Estava preparado. Comecei a entoar as palavras que Joaquim havia me ensinado, as palavras que, eu esperava, seriam suficientes para finalmente libertar tanto a mim quanto a entidade do ciclo interminável de perseguição. A presença parou de avançar, hesitando, como se estivesse ouvindo e entendendo. Continuei o cântico, mais alto, mais firme, até que a escuridão começou a se dissipar, sendo puxada para trás, de volta ao vazio de onde veio. Finalmente, o vento soprou, e a floresta ao redor da cabana pareceu suspirar em alívio. A sensação de paz que se seguiu foi algo que eu não sentia há muito tempo. Sabia então que havia terminado. A entidade não estava mais conectada a mim, não estava mais me seguindo. Quando o sol começou a nascer, percebi que havia sobrevivido. Caminhei de volta para meu carro, exausto, mas finalmente livre. Eu sabia que ainda havia coisas que nunca entenderia completamente, mas a paz que senti era verdadeira. Agora, finalmente, posso dizer que o pesadelo acabou. Voltei para a minha vida, mais forte e mais ciente das forças que existem além do nosso mundo. E embora eu saiba que nunca esquecerei o que aconteceu, estou em paz com o fato de que, finalmente, o ciclo foi quebrado. A cabana, agora, é apenas uma lembrança distante, assim como a entidade. E eu sou apenas alguém que sobreviveu para contar a história, e espero que nunca mais precise revisitar aqueles dias sombrios.